tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de outubro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2091. Tem 5 páginas, 46 logias e 16 máximas. Chamo a atenção para o detalhismo, que tem 12 máximas. O tema, felicidade específica. A especialidade é a equilibriologia. Definição. A felicidade específica é a condição de bem-estar notável da consciência lúcida quanto a determinado ângulo ou setor da vida humana, intrafísica. A autopenseridade carregada no bem. A manutenção da coexistência pacífica com a natureza. A minimização ao máximo das competições, concorrências e conflitos. As pesquisas e análises profundas da harmonia comportamental integrada. A harmonização satisfatória de determinadas circunstâncias existenciais. A harmonização dos atributos conscienciais. A acalmia e a eutimia, mantendo a pacificação pessoal otimista e de bom humor em setores específicos da vida humana. O harmonograma pessoal, medindo a extensão da harmonia vivencial possível. A busca da ordem, da eutimia e da estilisticologia na tudologia. A autonormalidade, quem deseja alcançar a serenologia. A defesa da ergonometria e a busca da estabilidade da vida pessoal. Nós agora temos ainda na argumentologia o tópico sobre taxologia com 5 categorias passíveis de serem condições básicas de felicidade específica para as pesquisas da consciência quando lúcida. E nas gratificações, nós temos a felicidade específica que surge de gratificações isoladas ou conjugadas. Então aqui são dadas 16 tipos. Eu chamo atenção para isso aí. Na reniciologia dos 15 itens, destacamos bem-estar, consciência harmonizada, eudemonia cosmoética, harmonia existencial e homeostase geral. Frase enfática. Determinada condição de bem-estar notável da consciência lúcida em área específica da vida intrafísica pode atuar como poderoso agente motivador para a consecução da autoproex. Você desfruta de algum bem-estar óbvio em relação a determinado departamento da existência humana? Tal fato potencializa as realizações no rumo do complexo? Agora, questionamento. Como inicia os estudos da conscienciologia? Poderia indicar livros ou cursos? Olha, curso tem uma série deles, né? Muito curso tem por aí. Agora, de livro eu indico Nossa Evolução e 200 Teáticas da Conscienciologia. É só procurar aí no web, ou aonde você colocou o www, e você vai ver o que é que tem. Nossa Evolução e 200 Teáticas da Conscienciologia. Outro, sou novata na Conscienciologia, sou de Jaú, de São Paulo. Assisto às tertúlias e estou lendo Coragem para Evoluir. Ando sonhando com várias pessoas de jalecos brancos perto de uma cachoeira. Será que eu estava aí, em Foz? Sonhei também com alguém me ensinando o EV. Meu corpo vibrava, mas tudo um pouco confuso. O que devo fazer? Estudar e fazer curso, continuar? Parece que na minha cidade não tem ninguém que estuda a consciência. Como faço? Olha, tudo indica que você está com um amparador que quer mudar a sua vida. Seria bom você ver esses livros que eu andei falando aí, ó. Nossa Evolução e 200 Teáticas da Conscienciologia. Serve para você. Vamos estudar. Arregaça as mangas. Vamos trabalhar.
Por favor, poderia explicar o significado da técnica da cosmoética destrutiva? A técnica da cosmoética destrutiva é baseada no processo que, às vezes, para você acertar alguma coisa, você tem que destruir aquilo que está ali para fazer uma coisa melhor. Então, por exemplo, durante muito tempo, tinha um local que era uma casa de tortura, aí de uma ditadura. O que é o melhor fazer? É destruir aquilo, fazer um jardim, alguma coisa nesse sentido para melhorar. Isso é que a gente chama cosmoética destrutiva. Tem coisa que para melhorar, você tem que melhorar o holopensene. Para melhorar o holopensene, você tem que transformar aquilo, desaparecer com aquilo e fazer alguma reconstrução no local. Isso é a reconstrução, é a reciclagem. A cosmoética destrutiva é baseada nisso. Então, por exemplo, a mesma coisa é a pessoa. Ela tem aí um mega trafar muito pesado. Ela tem que dar um jeito de destruir esse mega trafar e colocar um trafor melhor no lugar. Tudo é destruição. Tem certas coisas que a reciclagem não se faz sem a destruição daquilo que está ultrapassado. De modo que existe o processo da cosmoética destrutiva seriamente. A presidente Dilma disse em entrevista que não se deve comemorar a morte de líder algum, sob pretexto algum, se referindo ao ditador da Líbia, Gaddafi. Eu achei a atitude dela extremamente cosmoética. O que acontece com a consciência igual a ele? Olha, eu não queria ser uma parapulga no psicossoma dele, tá certo? Esse cara é muito enrolado. A última agora terminou a vida dele mandando matar civis. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? O cara não aprendeu mais de 40 anos de ditadura. Ditadura, o ditador é o chamado mega assediador coletivo. Essa aqui é a pronúncia da definição nossa. Ditador, mega assediador coletivo. Tem uma amiga que mora na Suécia, ela tem 60 anos e com depressão muito forte, com dores no corpo, não está conseguindo reagir. A médica, nessa semana, dobrou a dose de remédio. Quando faço EVs, envia energias para ela, mas sinto não ser suficiente. Agora não responde e-mails, diz não conseguir ir para o computador, parece que ela fica dormindo, dopada. O que poderia se fazer para melhorar o estado dela? Enviei o site das tertúlias e o da consciência lúcida numa época em que ela estava melhor. Ela tinha visto o da consciência lúcida e tinha gostado. Agora as coisas pioraram. O senhor pode colocar o nome dela na TENEPS? O que eu estou fazendo, será que também está ajudando? Está ajudando sim. Vamos pôr energia na situação. Eu vou colocar o nome, tá? Deixa comigo. Viva a Suécia! Li no jornal O Tempo, link abaixo, que estão ocorrendo aparições da Virgem Maria na fazenda Figueira, coordenada pelo Trigueirinho. Isso procede? O senhor tem informações sobre isso? O Trigueirinho é o homem da Trigueirete. Tem uma opção de coisas sobre problema de tipo ufologia, uns negócios desses que são tudo furados. De modo que não dá para admitir isso em tese, não. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje fazem 4 anos que a repreendência está funcionando. 4 anos, tá certo? O homem da repreendência está ali, é o Klein. Agora, o objetivo da repreendência, eles estão alcançando tudo que eles falaram. A formação, o estudo e a reeducação. Os voluntários, eles têm 26 voluntários ativos, sendo que 11 são tenepsistas. Agora, já tem autor de obra conscienciológica, e tem um EPICOM também no meio deles. As pesquisas e publicações, já tem muita coisa, inclusive 4 revistas científicas, tem uma, e verbetes apresentado em tertúlia por voluntários, já tem 4. A dinâmica parapsíquica tem em desenvolvimento. Início em janeiro de 2012. Cursos ativos, 18 até agora. Jornada, foi feita uma. Edições da semana da representação, 2. Cursos realizados, 51. Debates realizados, 13. Provas, debate da conscienciologia, 5. Tem 13 cidades que já foram realizados cursos. Programa para a formação de professores, tem uma série de dados aqui.
E o sempre aprendente, o número total de sempre aprendente em todas as atividades, 1.101. Projetos suprainstitucionais, Universidade Aberta da Conscienciologia e o vídeo glossário da Conscienciologia. Metas para 2012. Construção da sede própria com 180 metros quadrados. Atividades presenciais, expansão das atividades presenciais no Brasil. Educação à distância, é o EAD. Criação de 3 novos cursos de Conscienciologia. Planejamento estratégico. Implementação das ações previstas. De modo que, em 4 anos, a turma está fazendo força, né? Eles não brincam em serviço. Esse povo não é menino, não. É gente brava, sabe? Você quer falar alguma coisa? Por favor, eu preciso de um... de um alto-falante aí. Professor, eu gostaria também de agradecer ao professor, né, em nome de todos os voluntários, que o início da reaprendência o professor nos ajudou muito, vem ajudando até hoje. Eu falei umas verdades para vocês no início, né? umas várias verdades, né? Também agradecer a Ana Luísa, aproveitar aí a sincronicidade que ela está aqui, ela começou o trabalho da reaprendência conosco e ficou mais ou menos 2 anos com a gente trabalhando, isso foi sempre importante, a ajuda da Ana. Está sempre convidada para voltar, Ana, tá? A gente não vai fazer assim muita sedução não, mas você está convidada a voltar. E também informar para todos os presentes que ao final hoje da tertúlia a gente vai ter um sorteio de 3 brindes, são lembranças, né? Mas são bem interessantes. Gente, aí. Então não sai antes. Fica por aí. Para todos os participantes. Dentre os brindes, né? Dos 3 brindes que a gente vai sortear. Esse negócio de brinde é muito bom. É uma pena que o Lost não está aí. É boca livre. A boca livre intelectual é a mais séria que tem. Isso. E no pacote lá dos brindes, dentro do pacote, né, de cada um deles, tem uma canequinha da reaprendência e mais 2 lembranças lá também para o pessoal. Agora, não é para beber chopp, não. É água. É certo? Para tomar água, um chazinho no máximo, né, professor? Agora, gente, queria falar aqui para vocês sobre a pesquisa teática da projeção consciente lá em São Paulo. Já foi feito um evento no dia 12, agora no dia 29 e 30 vão ter os experimentos presenciais. E no dia 2 de novembro vai ter a aula de escrita no pesquisário. Agora, tem muita coisa interessante nesse curso aí da turma. A Marilza, ela não está aí hoje. A Marilza está lá, ela está participando desse trabalho. Agora, por exemplo, estão falando a metodologia, análise, síntese das autoexperimentografias. Tudo feito lá em São Paulo. Agora, tem aqui as pesquisas teáticas, o informe e categoria de participação. Tem um monte de dados. A vigília física anterior, durante, depois, fase de exteriorização, as percepções pré-projetivas, sabe? Período extrafísica, projeção do fronto chakra, ou clarividência viajoura, período extrafísico dos contatos, a visão extrafísica, o percentual de lucidez, retorno ao soma. Quer dizer, estão seguindo uma série de condições do Projeciologia. Inclusive, eles dão 4 capítulos do Projeciologia, as cópias dele, tudo aqui, ó. Desde os padrões de ondas cerebrais até o processo sério, que são 4 ao todo. Visão fora do corpo humano, experimento do voo pela vontade. Então tem o relato, no fim tem o relato projeciológico, com folha para a pessoa escrever. E depois tem a planilha de registro diário de EVs. Então tem a grade de horário com a situação toda, para a pessoa fazer. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui é bom. E às vezes dá vontade de ter um negócio desse na mão para dar para certas pessoas. Vai funcionar com energia, vai. Isso seria bom. Agora, aqui também eles andaram arranjando um negócio que eu andei escrevendo sobre 60 categorias de heranças pessoais sadias e evolutivas no universo do autoparapsiquismo. Então, 60. Aqui fala acesso às centrais extrafísicas, atributos extrasensoriais, autolucidez parapsíquica, comunicação pangráfica, comunicação telepática, habilidade para abstração, a lógica parapsíquica, a mentalidade prismática, que é o paracérebro prismático, né?
o modus vivendi paraprofilático, o neocurso intermissivo. Quer dizer, como é que vocês se dão com essa? Para cérebro receptivo, para forma holopensênica, para ângulo, percentual do livre-arbítrio conquistado, proexialidade, projetabilidade lúcida, raciocínio parapsíquico, referência da paraprocedência pessoal, semiconsciencialidade, sinalética energética e parapsíquica pessoal, soltura do holochakra, tenepsismo, vínculos interconscienciais e visão omnidimensional. Esse curso de São Paulo é muito sério, está assim com muita substância. A turma está mostrando competência aqui para fazer isso. Em São Paulo é necessário que seja assim mesmo, que não precisa, né? O suave é que sabe, né? Se São Paulo precisa ou não, não é isso? Ele sabe disso. Você está falando isso lá na hora do almoço. Agora, gente, no verbete de hoje, eu quero chamar a atenção para vocês que nessas mega análises que eu faço para ajudar, eu destaquei 25 itens que eu vou ler aqui. Felicidade, bem-estar, dita, ventura, equilibriologia, harmoniologia, harmonização, ortopensenidade, antiviolência, acalmia, eutimia, euritmia, protimia, harmoniologia, no caso harmonia, né? Eudemonia, homeostasia, estabilidade, moderação, primener, cipriene, intercompreensão, eustresse, não é eustresse, é eustresse, imperturbabilidade e mega euforização. Vocês veem que o verbete ele está conseguindo atingir, fazendo uma abrangência grande desses temas todos, que diz respeito àqueles 15 itens que eu já falei para vocês. Aí não fala em sobrepairamento, mas fala de equilíbrio. Aí também não fala sobre anticonflitividade, porque fala indiretamente. Mas tem uma série de condições. E algum desses nomes também, eles se equivalem. Por exemplo, moderação é comedimento. Harmoniofilia é a harmonia propriamente dita, pura. Então, tudo isso já dá uma visão de conjunto do problema do bem-estar da pessoa, que é o caminho que eu falo ali, ó, da Primenere e do Cipriene. Lá no fundo é a mega euforização, que é euforia, né? Grande. Pode falar, chefe. A felicidade específica, ela está ligada com a harmonia, com tudo isso que você falou, euritmia. Ela está, mas agora aí o que eu estou chamando a específica é aquilo que a pessoa às vezes precisa dela mais. Por exemplo, tem gente que é na profissão, tem gente que é doméstica, que é em casa, tem outro que às vezes é o problema de relacionamento social. Então, essa felicidade específica é aonde dói na pessoa, ela é mais séria do que a felicidade de modo geral que a gente fala. Então, o que determina mais essa harmonia, essa euritmia, a felicidade? São esses itens que eu falei aí. Esses itens, mas tem uns felicidade é harmonia íntima. Agora, ó, lá no fundo, é isso que eu me bato aqui para chamar a atenção de vocês. É a anticonflitividade. Auto-inconflitividade. Isso aqui é a coisa mais séria. Auto-inconflitividade talvez seja uma causa maior, seria talvez a recém, não sei se é... A recém, que a pessoa talvez, já passou por ela, né? Porque a pessoa se burilar... Agora, nós todos precisamos de recém. Isso aí é o que o enumerador estava falando. Até o evoluciólogo precisa de recém. Como é que ele vai virar serenão sem recém? Tem alguma coisa nele que ainda não é serenão? Pois é, como é que vai ser? Todo mundo precisa de recém. Então, agora você também tem a eutimia, que é a harmonia, a euritmia e euritmia, que é a mesma coisa. Não, mas ela já entra dentro do ritmo. É o processo do ritmo. Aí entra a taquitmia. Uma outra coisa. Eu conheci uma senhora que chamava euritmia. Euritmia. Essa que era harmonizada. E ela era bem harmonizada.
Então a gente falava, olha, eu acho que o seu nome chamou atenção, né? Mexeu nos brilhos, na vergonha na cara. Ela era bem organizada. Mas eu vi aqui no Muito dicionário euritmia, é a mesma coisa. Mas agora, euritmia e eutimia. Eutimia também é geral. harmonia. Agora, euritmia é quando Equilíbrio, entra com ritmo, com disciplina, com organização. Entendeu? Essa é que é a diferença. O seu dicionário, você pode ficar com ele. Estou falando o que é que a gente acha. O dicionário, muitas vezes, não é completo também. Não, cada dicionário fala de um jeito, né? Sempre não é. Agora, eu posso falar aqui também, né? Você pode falar aí, a gente respeita o seu. É comum a associação entre o processo da escagem consciencial com o bloqueio do umbilical chakra. Quanto mais patológica a consciência, maior a chance de bloqueio desse chakra. Olha, umbilical chakra, a maioria da humanidade tem ele bloqueado. Mas não é só devido ao processo, às vezes, sério, de escagem consciencial. Não tem nada a ver com isso. É do ponto de vista de emoção, sexo, excesso alimentar, processo de dieta e outras coisas mais. Falta de exercício físico. Por exemplo, você viu uma pessoa que tem a curva da prosperidade, que o barrigólio dela chega meia hora antes dela, em qualquer lugar, essa pessoa tem bloqueio do umbilical chakra. Isso é normal. Então, por exemplo, uma pequena bolsa, né, que tem um nome, né? Como é que chama essa bolsa? Uma pequena pochete a gente ainda admite, mas agora, por exemplo, aquela que vai lá na frente 1 quilômetro e depois volta, isso aí é problemático. Então, isso tudo a gente tem que olhar como é que é. Uma pessoa com um grau de superdotação intelectual, com características de experiência de outras vidas, pode ser considerada intermissivista, ou nem sempre isso faz sentido. Não, você tem que perguntar para ela se ela é ou não é. Ela que tem que saber. Não adianta a gente tirar. Tem certas coisas que nós não podemos dar palpite. Por exemplo, um palpite muito sério sobre a vida de um casal, a gente não pode entrar. Uma pessoa que quer praticar TNF, você não pode falar para ela que está na hora dela praticar, ela que sabe. A outra que vem e está querendo arranjar, eu arranjei o príncipe, como é que vai ser? Você não pode estar dando palpite numa coisa dessa. Quem vai se engajar com o processo lá do cara é ela, não sou eu. Então, há essas coisas, a mesma coisa é o processo de superdotação em relação ao problema do intermissivista. Eu não posso dizer para a pessoa que você é intermissivista. Eu só falo quando não tem outro jeito. E que eu sei mesmo que o negócio está me insultando, né? É um fato ou um parafato que está me insultando. Aí a gente fala, né? Você está dando tapa na cara. Você tem que falar para a pessoa, né? Tem jeito. Agora, então, vamos com calma com isso. Primeiro, examina a pessoa e faz um teste se ela é ou não intermissivista. É ela que tem que dar o sim. Em Crescendologia, página 14, segunda linha, poderia esmiuçar consciencialmente o crescendo Primener Cipriene. O caso todo é o seguinte: Primener é a primavera energética. Agora, Cipriene é o ciclo de primaveras energéticas. Então, a pessoa não tem uma só. Ela tem uma série de primaveras energéticas consecutiva, uma depois da outra. E ela, às vezes, consegue encaixar isso para ela ficar uma temporada totalmente eufórica, com tranquilidade. Isso aí tudo pode ocorrer. Agora, a pessoa, para chegar numa mega euforização que ela domina, geralmente acontece o EV, Primener, Cipriene, mega euforização. Isso é regra. Devido ao problema de quê? Do crescendo natural que tem entre os processos de energia, que é a energossomatologia. Olha a lógica disso. Tem princípio, meio e fim, lógico e racional. Teático, na teoria e na prática. Hoje eu vi uma consciência humanoide com cabeça triangular. Ela estava exteriorizando energia. O senhor conhece consciência assim? Olha, tem consciência de todo jeito, porque há a transfigurabilidade do psicossoma. Qualquer forma que você pensar pode ser consciência. Devido transfigurar o psicossoma.
Tem certeza que a consciência é amparadora, que já foi consigo na Terra e em outro planeta? Eu acho que também já vivi em outro planeta. O que o senhor acha? É possível? Por que não? Tudo é possível. Agora, anota as coisas e vão ver no futuro, né? De que maneira podemos deixar de ter tantos conflitos interiores e encontrar a calmia? Olha bem esse verbete hoje, começa por aí. E o mais, vamos estudar, né? Vamos trabalhar, vamos mexer com energia, mexer com o EV e fazer bastante assistência aos outros. Professor. Você quer melhorar a sua harmonia interior? Ajude os outros, você vai mais rápido. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa felicidade específica que você tinha acabado de falar para o Arlindo, em determinada área da vida. Não, porque determinados aspectos. Aqui, se nós pegarmos aqui, 80% dessa turma que está aqui tem algum problema específico numa determinada área da existência. Seja em casa, na profissão, com os amigos, algum problema, por exemplo, intelectual, que está chateando o cara e ele não sai do lugar. Entende? Alguma coisa que tem engavetada, que não fechou bem a gaveta. É isso. Agora, ele tem que superar isso aí. Se ele melhora a felicidade específica dessa área, a tendência dele é crescer. Agora, geralmente isso ocorre devido a uma crise de crescimento. Então, a felicidade específica, ela substitui a crise do crescimento. Então, quando ele resolve em determinada área, depois ele passa para outra que também não estava atendida. Passa, mas geralmente essa que é a braba. A hora que ele ganha uma, fica mais fácil de sair vitorioso das próximas. Tá. Porque uma boa parte das pessoas ainda não se sente com força para vencer, para sair triunfante, vitoriosa, com êxito. Então, se ela ganha uma, ela ganha o resto. Aí depois ela arranja aquela porção de troféu em casa, coloca em cima da cristaleira. E aqui na página 15... Então, por exemplo, aí ó, a Pilar Alegre está ali, que hoje é o verbete dela, né? Pilar Alegre. Então, é um pilar de alegria que é ela. Então, veja, a hora que eu fiz a tranquilidade dela a meu respeito, ela já arranjou um triunfo, um troféu, está entendendo? E deixou lá na geladeira. Depois ela fez as pazes com a Rosa, então as duas estão até sentadas juntas, tudo em paz. Já arranjou outro troféu, colocou lá. E por aí vai, tudo coisa do passado. Está entendendo? Então nós todos estamos acertando as coisas, todo mundo é assim. Não, é recíproco. Não, recíproco. E aqui na paradoxologia, na página 15, eu queria que você explicasse o paradoxo de quanto maior a harmonia íntima, maior o contato interassistencial com a desarmonia. Sim, por exemplo, eu falo aqui que o maior assediador que tem aqui, ou pessoa melhor, assediado, sou eu. Por quê? Eu é que tenho maior contato com gente assediada, mega assediador, sabe? Os Lúciferes, né? Tem um monte de nome, Belfegores da vida e outras coisas, Satanases, Satãs, diabos, diabinhos e diabões, diávolo, tem um monte desses nomes, né? Tem uns nomes muito bonitos. Eu acho, tem uns nomes de diabo que são lindos, muito bacana. Tudo é um processo de gosto. Cada um tem o gosto que merece. Então, você está entendendo? Se eu que trabalho, quanto mais você trabalhar com o processo de energia e interassistencialidade, mais você tem contato com gente alterada. Isso é normal. Então, por exemplo, quem é que trabalha com mais gente alterada? É aquela pessoa que trabalha conosco também e com a baratrosfera. Esses são os evoluciólogos, serenões. Eles têm mais problema com isso aí do que eu. Um exemplo disso são os filmes de horrores lá que você recebe na sua... Como é que é? Um exemplo disso são os filmes de horrores que você recebe na sua filme de horror, esse povo que é tarado com filme de horror. Entende? O tarado com filme de ação, filme de guerra, filme belicista. Por exemplo, tem coisa que é impressionante. Por exemplo, tem um filme sobre o processo da guerra que é baseado em fatos. Uma coisa terrível. Mas, por exemplo, eu nunca indiquei para o povo ver
aí no nosso cineclube, que é sobre o estudo que eles fizeram, é o mais completo que tem, sobre campo de extermínio, entende? Agora, esse que eles fizeram o filme, ele é impressionante. Uma coisa impressionante que tem nesse filme, esse aí é só para falar para vocês, que eu gosto de ver as grandes cenas que fizeram. Essa cena está até perdida no meio das outras, não deram tanto valor, porque não tiveram cabeça para exaltar a cena. Mas é a hora que o homem, que está no campo de concentração, que era um campo de extermínio, tá? Então, o que se passa? Ele foi trabalhar na alfaiataria, porque ele era alfaiate. A hora que ele começa a ver as roupas, ele trabalha e ele vê que era a roupa da mulher dele. Daí a pouco ele olha, era a roupa do filho dele. Aí ele ficou sabendo, gente, então aquele povo que foi lá para tomar banho, eles mataram todo mundo. Que as roupas estão aqui, como é que é isso? Isso é terrível. Agora, isso tudo foi baseado em fatos. Agora, esse fato, para mim, foi alguma coisa dessa que se passou com a minha mulher. E eu fui examinar esse filme devido ao problema da minha mulher, porque a minha mulher jamais tocou no assunto do campo de concentração. Ela tinha um recalque com isso muito grande, sabe? Ela não podia nem pensar no... A gente evitava filme que falasse da guerra, qualquer coisa para ela. A vida inteira foi assim. Aquilo perturbava ainda mais. Ela já tinha alguma coisa. Mas agora, por exemplo, ela esteve lá até os 9 anos, lá dentro. Então ela faz para a moça com 9 anos, eu não sei o que passou lá dentro. Ela nunca contou um fato para mim. Nem para os amigos, para as amigas, ninguém nunca sabia, ela não tocava no assunto. Agora, eu olhei aquele cara, a cena do homem, a hora que ele vê que a roupa era da mulher, depois foi olhar as roupas que estavam próximas, toda era do filho dele. Assim, mataram minha família. Aí, agora veja, eles conseguiram escapar, foi o único lugar, foi esse campo de extermínio. Tinha lá, ainda na ocasião que eles estavam tentando as fugas dos judeus, tinha 600 pessoas. Eles mataram só naquele dia mais de 250. Agora, mais de 300 conseguiram sobreviver. E até um desses está vivendo no Brasil. Eles falam lá onde é que ele mora, como é que ele é, que esteve lá no campo, no campo de extermínio. Agora, o filme, sabe? Você sabe qual que é o filme que eu estou falando? Aquele que é o nome do campo, né? Eu não estou falando aqui para não chamar muita atenção. Agora, por exemplo, o negócio é terrível. Então você veja, o povo que gosta desses filmes o tempo todo, que dele é aquilo, esse filme tem mais suspense do que qualquer filme de Hollywood. Esse aí, do campo de concentração. Valdo pode falar o nome? É o menino do pijama listrado, esse? Não, é outro. Não, eu estou evitando para não chamar a atenção para vocês. Você quer que fale o nome? Sim. Sobibor. Sobibor. É a fuga de Sobibor. Entende? É terrível isso aí. Que é o negócio da Polônia. Esse era um dos mais bravos que tem. Agora, Auschwitz matou mais gente do que lá. Agora, esse aí, o negócio é tão sério que eles conseguiram escapar. Então, aquilo desmoralizou os nazistas totalmente. Aquela fuga em massa do campo de concentração desmoralizou o povo. Então, o que é que os nazistas fizeram? Alguns dias depois, eles destruíram tudo que havia para não ficar marca de nada, para ninguém comprovar nada do que houve. Plantaram pinheiro lá. Eles mostram os pinheiros que tem lá atualmente. Então, todo o campo de Sobibor sumiu. Agora, quem gosta disso é terrível. Mas agora, eles estão certos, os judeus estão certos de ter feito o filme, de trabalhar com o filme. O filme é muito bem feito, muito bem articulado. Agora, as cenas são horroríveis, porque tudo, eles mostram a realidade, do jeito que é. Terrível. Agora, essa do homem, para mim, foi a mais séria. Eles não souberam exaltar. O take não foi tão bom, podia ter feito melhor. Que aquilo... Gente, o negócio aquilo é mais sério, talvez era o top do filme. Eles não souberam fazer isso.
Entende? A hora que o cara vê, não, eu vi, descobri que a minha família morreu, porque na alfaiataria eu vi que era a roupa da minha mulher e do meu filho. Quer dizer, terrível, né? Pensa bem, que condição. Agora, o negócio é terrível. A hora, por exemplo, que você chega lá o sargento e eles tentaram fugir, mas alguns foram recapturados e outros foram atrás. Eles recapturaram. Então tinha 13 recapturados. Então eles falaram assim, agora esses 13 vão escolher outros e todos vão ser fuzilados. Agora cada um escolheu um outro para morrer junto. Então quem deu a sentença de morte foram os próprios amigos. Tudo eles mostram no filme. Isso tudo aconteceu em Sobibor. Você já pensaram bem o que é isso? Gente, tortura, esse troço tudo que faz aí, tudo fica desse tamanhozinho perante o que os nazistas fizeram. Agora, o pior disso não é isso, não. Pior, por exemplo, lá também tem, o filme é muito realista por causa disso. Tem os judeus que ajudavam os nazistas e trabalhavam pelos nazistas. E eles mostram por quê. Porque eles não viam outra saída. Está entendendo? Agora, isso é terrível. Então, os caras que eram lá, os líderes, que andava com um chicote na mão, chicote enorme. É o capo, é isso mesmo. É Valdo, esses capos todos são muitos que eram todos mesmos judeus. Valdo, aqui, são esses então que ficaram com a culpa mesmo, né? Se sentindo culpados. Não, esse é que devia de ser pior, né? Mas agora eles não se sentiam culpados pelo seguinte... Depois, eles não quiseram suicidar, né? O problema deles foi esse. Sim. Porque ali se recusasse, era suicídio. Entendi. Os caras matavam na hora. Lá eles mostram o cara matando na hora. Outra coisa, eles pegavam o próprio capo na frente do outro lá e torturavam o sujeito na frente de todo mundo. Tudo mostra no filme. Esse filme, gente, talvez seja um dos mais sérios já feito até hoje. Deixa eu te fazer Fuga de Sobibor. fazer outra pergunta. A Lisa ficou em campo de concentração de que ano, de quantos anos até quantos anos? Até 43. Não, mas 43 quantos anos fecharam. Ela ficou? Foi uns 2 anos e tanto. Em Auschwitz? Agora, eles mataram lá muita gente. Talvez, lá não fala exatamente, mas uma vez que eu vi, parece que era mais de 500 mil de pessoas. Mas ela ficou em Agora, Auschwitz, que eu sei, que eu trouxe até, fiz um verbete sobre o assunto, sim, foi mais sério do que Sobibor. Tá, mas a Lisa ficou em Auschwitz ou em Sobibor? Nenhum dos dois. Como é que é? A Lisa ficou em Auschwitz ou no outro? O que é o maior? Não, a Lisa... O quê? A Lisa. Lisa, sua esposa. Não, eu não sei, ela nunca nem sabe qual quis que foi? dizer nada para mim, ela não tocava no assunto. Eu quis saber, não adianta. Nunca ela falou, a família nunca disse nada. E a mãe dela ainda existia, mas nunca tocou no assunto. Aquilo era tabu, você não podia tocar. E quando você foi na Alemanha, você foi lá em Auschwitz? É lógico que não, Que é isso? Não vou mexer com essas coisas. Para isso eu não preciso, já tenho aqui alguns amigos aí. Não preciso gastar dinheiro para fazer uma viagem até lá, essa coisa toda, que é isso? Outra coisa, a baratosfera eu não preciso de nada, sai do corpo quase que imediatamente. Uai, você não disse que a gente tem que ir de encontro onde estão as coisas? Mas, calma, mas eu não vou fazer um negócio desse. Já que você estava lá fisicamente. Tá entendendo? Não dá, né? Sorvete na testa. Não dá. Agora, eu vou te contar, em matéria de drama, o Holocausto foi mesmo a pior coisa que já houve na face da Terra até hoje. Professor. Matéria de tudo quanto é guerra, a meu ver, tudo foi o Holocausto dos judeus. Foi a pior coisa que tem. Senhor, aqui não Agora, não sou só eu que acho, não. Tem muita consciência que acha isso. Quer dizer, gente que estudou. Quer dizer, em toda a história humana foi a pior coisa que já ocorreu em matéria de tragédia. Do ponto de vista coletivo, porque não é individual. Né? A gente dá bastante felicidade específica para você, né? Não precisa ficar saindo atrás de mais coisas, né, professor? A gente já dá bastante felicidade específica para você, não precisa ficar procurando mais coisas, né? Não, vocês já são ótimos.
Eu me sinto plenamente satisfeito. Vocês me satisfazem. Como a indústria de fundo de quintal e prata de casa que eu falo. É sempre assim que eu falo. Professor, aqui no ar. O senhor comentando esse negócio da guerra, eu vi um documentário esses dias do National Geographic e até comentei com ela que, na minha opinião, tem tanta coisa da guerra que a gente ainda não sabe o tamanho do mal, da destruição. E no documentário falava aquela invasão do Stalin, pegando a metade da Polônia. Assim que ele invadiu a Polônia, ele mandou fuzilar 3.000 oficiais poloneses, sem razão nenhuma, com um tiro na cabeça. Foi. Então, teve tanta coisa, os japoneses pegando as Filipinas, tem um filme que passa Apocalipse, um negócio assim. Filipinas eu conheço, que eu estive Que lá. foram tantas... Eu vi o cemitério, inclusive dos americanos. Que não dá para acreditar, professor. O que foi feito na guerra, tem coisa ainda. Não, mas isso não é nada. Ainda tem Escuta, coisa. Nesse campo só, 500 mil de judeus foram assassinados em 2 anos. Isso engole isso tudo, isso aí. Agora, por exemplo, o pior cara que teve na Segunda Guerra não foi o Hitler, foi Stalin. Ele matou mais gente que o resto. Então, pois é. O Stalin é que matou mais gente. Segunda que veio o Hitler. Agora, o que se passa? Em matéria de loucura, a coisa mais séria, as loucuras maiores, são os campos de extermínio. Isso não há dúvida. E esse Sobibor, talvez, foi um top em matéria de detalhes, mas não foi o top em matéria de quantidade de loucura. Auschwitz foi pior. E sem contar que nós tivemos campo de concentração aqui, guardado nos Estados Unidos. Estados Unidos está cheio de campo de concentração. Aqui dos japoneses. Inclusive com o japonês, tudo isso. Eu sei. Tem muito brasileiro que não sabe disso, nesse documentário falava. Eu sei disso. A situação é precária. Agora, a natureza humana é aquilo. Depois eles vêm e falam que na natureza humana, ou seja, no hominal, no homem, não tem mais primata. Eu começo a rir na frente desses caras. Bola, vocês querem mais primata do que esses nazistas? Gente, raciocina. E os russos também. Agora, o melhor da história, lá em Sobibor, quem fez a fuga foi um militar russo e que era judeu. Louro. Judeu, louro, russo. Foi ele que organizou mais a fuga. Lá no filme eles mostram tudo. Falam o que aconteceu com ele. Todos os personagens falam no fim o que aconteceu com ele, onde é que ele vive. Tem gente que ainda está vivendo aí até há pouco tempo. Agora tem um filme, não sei se o senhor já viu, o Amém. Já ouviu falar do Amém? Como é que mostra chama? Amém. Amém, de Amém. Sim. Mostra a conexão do Papa com os nazistas. Sim, não. E mostra também o oficial alemão. Pio XII, ele tinha relação com os nazistas. E o oficial alemão que criou o veneno das câmaras de gás. Mostrando toda a situação, que ele foi convencido, contaram umas histórias para ele criar, mas não falaram que era para a câmara de gás. Mas é que as câmaras de gás tiveram vários, porque aquilo eles aperfeiçoaram com o tempo. Isso é mais de um, não é só um não. Agora é duro, nesse filme Sobibor, eles mostram a fumaça das câmaras de gás saindo o tempo todo. O cara trabalhando aí embaixo e a fumaça saindo. Em matéria de nazista, talvez essa fuga de Sobibor seja o maior de todos os filmes que já fizeram. Da Segunda Guerra. Esse é o mais sério. E outra coisa, os atores são muito bons. É gente séria, para valer. Adultos e crianças, porque tem também, né? Os jovens, crianças da história. Muito bem feito. Não é fácil. Professor aqui. Esse verbete está sendo, felicidade específica, é classificado como homeostático. Mas como é que o senhor define, por exemplo, aquela sensação de bem-estar que um lutador de luta livre sente assim que derruba o inimigo, derruba o adversário? Ou a hora que você começa a querer sair daqui e cantar viva, 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 isso é felicidade. Isso não seria uma felicidade... Estou falando o que é uma coisa bem prática. Isso não seria uma felicidade específica? De vez em quando eu vejo uns de vocês e dá vontade de sair cantando. E cantando coisa boa, não é coisa ruim, não. Não é, sabe? Não é aquele processo da... Eram duas caveiras, nada disso. Cantar uma coisa bonita, alegre. Então, professor, então isso não seria um estado de felicidade específica, no caso nosográfico? Felicidade que a gente quer dizer é tudo isso que eu li aqui. Eu li 25 itens.
É euforização, euforia, é o bem-estar da pessoa, calmia, eutimia, euritmia, protimia, eudemonia, homeostasia, harmonia, tudo isso é. Professor Valdo. A pessoa se sente bem. Professor Valdo. Ela agradece a vida que tem. A pergunta dele é se a pessoa, um lutador de boxe que consegue derrubar o outro e sente felicidade naquele momento, se isso é felicidade específica. Sei, mas aí não tem harmonia nenhuma. Não tem felicidade aí, né? Não há harmonia baseada em desarmonia. É isso que a gente está explicando aqui. Então, por exemplo, aquilo é ilusão. Isso aí, o cara que faz uma coisa dessa, é como diz a presidente. Ele está fazendo o mal feito. O malfeitor não tem felicidade, bobagem isso. Professor. Na cadeia você não tem felicidade. Na verdade, não tem para ninguém que está lá. Nem o carcereiro, nem o diretor da penitenciária tem felicidade. Se ele está lá dentro, porque tem culpa do cartório. Fato é fato. Você é o cara da racionalidade. Não dá para brigar. Temos que engolir. É o jeito. Racionalidade, aqui sou eu, continuo aqui. Falar em racionalidade, eu estava pensando nisso desde o início, né? Se a racionalidade poderia fazer chegar à felicidade. A anticonflitividade. Não, é a única coisa que faz felicidade é a racionalidade. Sim, se não tem racionalidade, não há felicidade. Em tese não tem jeito. Mas aqui o predomínio é das parapercepções, né? Aí eu fiquei perguntando assim, a racionalidade sozinha também não resolve. Tem que ter parapercepção extrasensorial. Não, escuta. É porque uma pessoa que é racional, que pondera e tem comedimento, ela está no caminho da felicidade. Não tem jeito, é o único jeito de ser feliz. Ela está. Agora, por exemplo, o cara matou o outro, se sente bem com aquilo. Ou essa turma lá que está pulando porque mataram o Gaddafi. Isso não é felicidade. Isso é loucura. Tá, eu entendo isso. Agora, aqui na atributologia, o senhor está falando que é o predomínio das percepções extrasensoriais. Aí eu fiquei achando que a verdadeira felicidade depende também dessa parapercepção, desse modo, não é não? Sim, mas isso, o que é isso? Isso é racionalidade. Holomaturaessência da intraconsciencialidade pessoal. Racional. É a racionalidade mais abrangente, que abrange o... Tá. Lógico, isso aí é o grandão. Quando eu falo racionalidade, você já pega... Tá. Eu acho que... Entendi. Professor, eu acho que o Mega Pensene explica isso, colocou lá. Inexiste felicidade bioquímica. Não tem isso. Então, é só a consciencial. Não é felicidade. A consciencial não é bioquímica. Não, eu sei, mas quando fala racional, a minha tendência é achar que é uma coisa assim, esquece essa sua tendência matemática. Racional do ponto de vista da racionalidade. Aqui, coloca a viola no saco. Parapsiquismo, envolvendo tudo. Holossomaticamente falando. Mental som, não é sério. Joga fora a matemática. Coloca a matemática no embornal. Tá certo? Hoje pela manhã vi uma notícia na TV. A moça perdeu a conta de luz juntamente com R$100 em dinheiro, com o qual iria pagar a referida conta. Uma senhora residente em bairro muito carente achou a conta com dinheiro, efetuou o pagamento da mesma e enviou a conta paga pelo correio para a pessoa que havia perdido. Atitudes cosmoéticas como essa têm a capacidade de impactar positivamente o holopensene, mesmo à distância? Tem, sempre ajuda. Um bom exemplo, porque o que nós temos mais são maus exemplos. É preciso criar bons exemplos. Pode-se dizer que a primeira lei que o pré-serenão derroga rumo à serenidade é o rompimento com a lei de intrusão interconsciencial através do estado vibracional induzido por vontade firme? Pode. Você está fazendo uma definição de macho, mas pode ser. O que podemos fazer para ajudar uma pessoa com quem temos amizade raríssima a ser retomador de tarefa? Quem precisa de voltar é o cara que está da amizade raríssima, que você quer que ele retome a tarefa. Olha, a melhor coisa que você faz é expor o que ele está perdendo. Se ele tem lucidez, ele vai atender você. Faz uma listagem da perdologia e dá para ele. São as perdas que ele está deixando de ganhar.
Tem um irmão que há 2 anos se viu surpreendido por um processo de doença degenerativa autoimune. A partir de uma projeção amparada, tomou conhecimento sobre o fato de que era um mago no passado, envolvido com um processo anticosmoético, e que a doença era consequência de não se perdoar quanto a esse passado. Ele tem conhecimento do parapsiquismo e grande senso assistencial. Ele pode reverter essa situação a partir do conhecimento das causas? Qual seria o primeiro passo? Não, se ele já está admitindo esse processo, ele está no caminho. Agora, a primeira coisa é falar com ele, para ele começar a trabalhar no estado vibracional. Isso aí pode ajudá-lo demais. Pelo menos, se não acaba com a doença, vai prolongar a sobrevida dele, vai ter uma maior longevidade. Estado vibracional. Outra coisa, e ele arranjar um ambiente adequado para viver. Quanto mais ele viver dentro de um local que tenha um campo energético positivo por ele, mais ele vai sobreviver. Por quê? Dentro de um campo de energia, a pessoa não envelhece no normal. Ela estabiliza o processo de envelhecimento. Então, se ele fizer isso, vai atender aos órgãos e sistema do corpo dele, vai, pelo menos, segurar um pouco o processo da doença. Em Paradoxologia, página 15, poderia desenvolver a lógica do paradoxo de quanto maior a harmonia íntima, maior o contato intersticial com a desarmonia. Eu já falei aqui, por exemplo, quanto mais você assistir aos outros, maior vai ser a sua clientela. A sua freguesia vai aumentar cada vez mais você vai ter contato com a desarmonia dos outros, não é a sua. Quanto mais harmonia íntima você tem, mais você tem que tratar da desarmonia do entorno. Isso tem relação com a ideia de que quando conseguimos um melhor equilíbrio, os assediadores nos atacam, eles atacam quando eles aguentam, porque às vezes eles não aguentam. Outra hora eles nem querem chegar perto. Ou seria o fato de os amparadores estarem nos direcionando para mais assistência? Também, uma coisa puxa a outra. Mas o caso não é esse. Lembre-se, o que eu acabei de falar, vou repetir. Quanto mais harmonia íntima você tem, mais você tem que atender a desarmonia do entorno. Vê se me entende. Isso aí é a síntese. Esta madrugada, durante a TENEPS, estive em um local onde consciências eram mantidas em cativeiro, sob custódia de uma espécie de guardas policiais extrafísicos. Havia separação entre homens e mulheres. Um rapaz com cerca de 20 anos me acompanhava e coordenava nossas ações naquele ambiente. Nosso tempo de permanência era cronometrado. Fomos diretamente a uma cela onde estavam cerca de 20 homens. Todos haviam cometido algum tipo de crime contra a vida. O lugar não me era desconhecido. Sabia inclusive o nome de 2 ou 3 daqueles que estavam em cativeiro. Ao entrar nas proximidades do ambiente, tivemos que exteriorizar energia em direção a uma espécie de mecanismo do diâmetro de uma bola de futebol que emitia sinal para as proximidades num padrão de medo e angústia. O professor já viu algum mecanismo assim? Não. Isso aí pode ser processo baratrosférico bravo. Anota mesmo, estuda do jeito que você fez e vamos estudar. Vamos ver o que se passa. Agora, ó, se você já esteve nisso, seria bom você estudar e se tornar intermissivista o mais depressa possível. Seria bom. Fui na última quarta-feira conversar com o senhor e adorei ter ido ao CAEC. A impressão é que realmente tomamos um banho de shopping. Agora estou tentando entender algo que aconteceu logo no primeiro mês que conheci a Conscienciologia. No primeiro dia parecia tudo estranho e achava os termos muito difíceis. Passaram-se alguns dias e foi como se viesse tudo de pronto na minha cabeça. Tudo parecia ser muito mais fácil. Será que eu posso ter feito o curso de discípulo? Você ainda tem dúvida? O que é que precisa de fazer mais? De puxar a orelha esquerda? Vamos assumir o processo e ir em frente. Por que as previsões de Ramatiz não se concretizaram? O que o senhor tem a dizer sobre essa consciência? Não, Ramatiz tinha umas coisas boas, mas a maioria tinha muita fantasia, né? O processo assim, tipo de iniciação, era difícil. Por exemplo, o processo dele, os discos voadores, aquele negócio dele, era terrível, né? Muita bobagem que tem ali. Marte e os discos voadores.
Agora, ele tinha umas coisas corretas, alguma coisa boa. O negócio dele falar, ele tem uma expressão que eu mesmo já usava e depois disso ainda uso até hoje, que é a pessoa, por exemplo, que é alcoólatra, que a gente chama de caneco vivo. Ele escreveu sobre os canecos vivos. Isso aí está certo. Valdo, O que é? quando você faz esse dicionário analógico, aí você pega uma palavra base do verbete. Mas nesse caso, eu não sei se você pegou harmonia ou felicidade e aí foi aproximando. Não, eu vejo qual que é a essência do verbete. Aqui, por exemplo, essa Bergarate foi baseada na felicidade. Aí na felicidade, Felicidade, bem-estar, equilíbrio, harmonia, ortopensenidade, antiviolência. Por aí vai. Mas aí você vai passando e vai... Você olha que tem tudo aqui. Agora veja, eu não fiz isso antes. Eu poderia ter feito tudo nessa base, mas eu não faço assim. Esse não é o meu processo de fazer o verbete. Você faz aí na hora, né? Eu estou fazendo agora a listagem. Mas, por exemplo, eu não fiz a listagem para fazer o verbete. O verbete eu faço baseado em fatos e parafatos. Depois é que eu vejo o que é que tem lá. Agora, você vê que alguns, às vezes, tem 12 itens, outros tem 30. Esse aqui tem 25. Mas tem mais, se eu for procurar aqui, é capaz de ter mais. Agora, tem muitos que são sinônimos. Aquilo que eu falei, moderação, é comedimento. Harmoniofilia, é harmonia propriamente dita. Eu falo aqui de harmoniologia, harmonização, tudo tem isso. Homeostasia, tudo é harmonia. Tem muita coisa de harmonia e equilíbrio no meio aí. Tem. Agora, tem mais coisas, né, que a gente pode colocar. Aqui tem mais dados, se você for olhar. Mas os básicos mesmo são esses que eu falei. O problema todo, a antiviolência, por exemplo. A pacificação, tudo está aí dentro. Agora, ó, pacificação eu nem coloquei, aí estou falando em pacificação. Nem tem. Tem mais uns 5 que eu acho que eu não coloquei aqui, que tem aqui dentro. Porque eu fiz isso aqui rapidinho. Eu faço isso 5 minutos. Se dá uma passada de olho, já vai fazer. Eu coloco ponto debaixo da palavra, então fica fácil depois. Eu uso o preto, uso o amarelo e uso o ponto. E fora o meu código. Ó, eu tenho um código de fazer as bolinhas para ver o que é que está no máximo. Está vendo as bolas? Bola, cruz, riscado, grifo, tudo eu tenho. Isso aí é técnica, né? Eu uso isso há muitos anos. Isso é técnica que eu tenho dos meus 14 anos, tá certo? Então não tem jeito de errar. Tudo quanto é precedente já aconteceu. Tudo quanto é exemplo que você falar, eu já vi. Não tem jeito de errar nisso. Eu estava falando hoje com a Cris, lá na hora do almoço, sobre o que é que eu fiz essa noite. Foi um verbete para o dicionário, baseado nos detalhes que você não vê na sua rotina. Como é que você acha esses detalhes? Como é que você identifica os detalhes da sua rotina para mudar? Então, a primeira dica que eu dou lá é o seguinte: você dorme até o 3º sono. A hora que você acordar, você vai olhar todo o seu ambiente, os detalhes que tem. Aquilo que você não leva em consideração. Isso é interessantíssimo. Ajuda demais a pessoa. Agora, ó, eu explico essas coisas por vários motivos. Um deles, um dos mais sérios, é para a pessoa melhorar a taquirritmia. Isso aí ajuda. Eu explico lá no verbete. Esse analogismo aí é baseado em detalhes, né? Mas e você identifica na hora. Assim. Mas agora é muito interessante você pensar nessa situação. Agora veja, isso é o caminho justamente do equilíbrio, da harmonia. Agora, de madrugada, a pessoa tem essa harmonia. Agora, para ela ver esses detalhes, ela não pode estar pensando nada negativo ali na hora. E ela acorda lúcida. Entende? Com o máximo. Então, por exemplo, isso ajuda a recuperação dos megacons. Melhora a lucidez da pessoa. Está entendendo? Mas aí você dormiu, acordou. Quais os detalhes você foca em que detalhes? Pois é, isso é uma técnica. E eu explico lá a técnica, o que é. É a técnica de ver aquilo que a pessoa não vê no normal. Como é que ela faz para ver? Outra coisa, em qualquer lugar que você trabalha, seja o que for lá, sempre tem coisa que está esquecida, que está ociosa,
que você não coloca dentro da sua via principal, ela ficou no acostamento. Entende? Então, esse menosprezo, esse desprezo que você fez das coisas, às vezes é preciso a gente recuperar. Agora, isso é impressionante. Se você pegar um negócio desse, por exemplo, de madrugada, e vai olhar a sua gaveta de guardados, e está escrito, você vai ver outros detalhes que você nunca viu. Agora, tem que seguir do jeito que eu estou explicando a técnica. Qualquer um chega nisso. Porque nessa hora você fica mais lúcido, você tem uma inteligência mais aguda na hora. Agora, o ideal, conforme a pessoa, é levantar, lava o rosto, para ela ficar aware, lúcida. Isso aí ajuda muito, essa autoconsciencialidade aguda no momento. Mas certo. Isso funciona mais como um treinamento. Não, a pessoa começa assim, que ela vai ampliar aquilo, depois ela passa isso para o dia inteiro. Isso aqui é o ideal, né? Que se, por exemplo, está andando ali no caminho da lógica, aí vai você ter vê mais tudo quanto ainda, é detalhinho você tem, aí você tem a natureza, você tem o universo, ali você tem tudo, entende? Agora, o processo é o detalhismo, que leva para a exaustividade nisso, mas não precisa de falar, a pessoa com o tempo ela leva naturalmente. O problema é ela começar a ver isso. Agora, tudo aí é um processo mental somático bravo, de discernimento, muito sério. E que qualquer um aqui já está apto. Está totalmente apto, já está no nível, é acessível, é execuível pela pessoa. Qualquer um consegue fazer isso. Agora, nós temos que dar valor para isso. Agora, veja, aquela pessoa que vem e vai tudo devagar, quase parando, você está entendendo como é que é? Sob o processo de fazer às vezes um artigo de 3 páginas, ela demora. Isso tudo é bobagem, é aquilo que eu falo, não é por aí. A pessoa tem que ir. Quanto mais você pensar, mais você chega lá. E tudo que a gente procura, a gente acha. Agora, o problema é que a iniciativa tem que ser da pessoa, ela é pessoal. Você não pode forçar a barra, a pessoa tem que ir. Você explica e deixa a pessoa fazer. É o jeito. Agora, eu estou tentando fazer conotações das coisas, para a pessoa entender, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, eu chego aqui com um verbete de 5 páginas e tiro 25 itens que estão aqui dentro. Estou dando uma síntese do processo. Tudo é conotação, é associação de ideias. Por exemplo, essa é uma madrugada que você faz isso que eu estou falando, lavou seu rosto, e vai para lá e fala assim, não, hoje eu não tenho nada. Fiz a limpeza da minha cabeça. Como é que chama isso? Tem um nome. Como é que é? Hein? Tábula rasa. Você zerou o seu micro-universo consciencial. A sua gaveta está limpa. Zero, não tem nada. Então você começa a ver tudo com outros olhos. Não tem jeito de acrescentar nada. Você não tem nada a priorístico. Tudo tem que ser criado na hora. A pessoa cresce com a ideia. Agora você veja, aparentemente é tão simples. Por que a maioria não faz isso? Você está entendendo? A vida confunde muitas pessoas. Você levanta, é aquele negócio que eu falo, da sua cama até o banheiro, tem uma série de manifestações que você faz. São vários processamentos ou procedimentos que você faz. A hora que você sai do banheiro e vai para lá, tem tanta coisa no mundo que te envolve, que você entra dentro de uma rotina que daqui a pouco você acomoda tudo. Fica aquele engessamento, congela tudo. Então, isso é que precisa da pessoa não deixar se envolver. Você está entendendo? Ela se despertar com ele. Uma hora, pode ser que eu trago até esse verbete para mostrar para vocês como é que é. Que isso aí eu acho importante. Na questão de pesquisa, que todo mundo está agora na fase de pesquisa, porque o que é a conscienciologia? É a escola dos autopesquisadores. E é também a escola do heteropesquisadores. E acabou. Se você quiser, nós aqui somos a escola dos detetives evolutivos. São os investigadores. Detetive, todo mundo aqui é detetive, homens e mulheres.
Vocês estão trabalhando na polícia evolutiva. Querendo ou não, essa é a verdade. Não adianta vocês tirar algo fora. Entendeu? Você quer falar? Quero. Na página 14, professor, aprofunda para a gente o primeiro sinergismo. O sinergismo cosmoético, comedimento, que é a medida exata, a imparcialidade, que é a medida justa. Então vamos entender. Comedimento é justamente o que nós estávamos falando aqui, a pessoa que segura a barra, aquela que tem o equilíbrio, ela que tem moderação. Isso é o comedimento. Essa é a medida exata. O comedimento não mede nem para mais, nem para menos, mas em cima da linha. Isso no espaço. Agora, no tempo, não é antes da hora, nem depois da hora. É em cima da hora. Isso do ponto de vista da cronêmica. Agora, a imparcialidade é a medida justa. É a hora que a justiça vem e funciona com você. Você sabe de uma coisa que é exata, que está ali. Mas você está usando aquilo com justiça? Aí é que vem o processo do sinergismo. Tem que ter justiça. Por exemplo, você sabe muito bem o que é a medida de determinado processo, um presente, por exemplo. Aquele objeto, a medida exata é essa. Agora, você não pega e dá tudo aquilo que significa o objeto, você dá uma parte dele só. Você não está sendo justo. Você sabe que você não está dando aquilo que precisava, é só uma tapiação. Isso não é justo. Mas você sabe o que seria o justo. Então, esse exato que você sabe. Agora, pensa nisso num presente, um gift, uma dádiva, uma coisa. Isso é muito comum. Baixei a planilha com a lista de verbetes da enciclopédia e notei que a especialidade que contém mais verbetes é a parapatologia. Não é. Está enganado. Sei que está pensando, tem que examinar mais. Atualmente não é. São 135 verbetes, quase 7% dos verbetes. Não é preciso de ver o que é, né? Lá tem poucos. Às vezes ele tem razão. Precisa de ver quantos verbetes são. Atualmente, são mais de 2.000 verbetes. Em mais de 2.000 verbetes não é a parapatologia que funciona, ela é a terceira. Agora, a segunda é a evoluciologia, com 97 verbetes. Sim, nisso aí ele está vendo o negócio menor. São 5% dos verbetes. Por que a parapatologia é a especialidade mais focada na enciclopédia até então? Isso foi planejado? Foi. Porque no início eu fazia verbetes tudo pequenininho. Hoje mesmo eu estava trabalhando nos verbetes sob medida. Ao todo são 5 verbetes, com o novo que eu fiz. Agora, esses outros todos, eles têm, por exemplo, só um homine, só um homo. Eles não têm 7. Outra coisa, tem alguns deles que não tem nem a interdisciplinologia com 10. Tem 5. Então, por exemplo, eu vou começar a funcionar com um monte disso. Então, vou colocar 20 aí, 15 no outro, só para chatear. Outra coisa, na remissiologia, 3 desses estão com 7 e o outro está com 10. Não tem nenhum com 15. Você está entendendo? Porque no início eu tinha que fazer assim para o povo entender, senão não vai. E outra coisa, eu tinha que começar primeiro com a bagunça da vida da pessoa, a baratosfera. Porque falou em baratosfera, todo mundo é doutor. Então todo mundo me entendia. Agora não, eu já estou falando num nível de interlúdio. Então a coisa mudou muito. Aí precisa selecionar o povo, que não é todo mundo que está entendendo. Olha, no início o povo me entendia mais. Hoje eles me entendem menos. Porque nós já estamos falando num nível mais avançadinho. Tem que estudar. É igual aquela senhora que veio aqui, que eu li aqui. Que ela veio para cá, aí ela começou a entender. Tudo, saiu daqui já entendendo as coisas. Então isso é importante. Ela falou que é um banho de shopping. Eu falo é banho de loja, não é banho de shopping, não é de loja, mais sério. Qual
risco de uma consim projetada dessomar com um choque muito forte no seu soma no momento da projeção? Olha, choque depende do que é. Você sabe que tem uma coisa, se você pegar e conforme as pessoas, você bater numa certa hora no peito dela, você faz o coração parar, você mata ela. Todo mundo sabe que isso tem na medicina. A gente não explica como é que faz isso. Porque senão vai ter gente que vai querer matar o outro só com um toque. Porque a pessoa morre, ninguém... Você já viu isso na cardiologia, não tem o processo disso? Você que trabalha com isso? O problema de bater no coração e parar o batimento. Pois é. Por exemplo, o barulho estridente do telefone tocando pode gerar algo ruim ao projetor ou à sua dessoma? Tudo é possível, né? Depende da pessoa. Eu não ponho a mão na cumbuca para nada disso. No caso do ator Reinaldo Gianecchini, pelo fato de ter participado de campanhas de caridade para arrecadar fundos para instituições de tratamento de câncer infantil e do pai também estar com câncer, pode ter sido assimilação ou desenvolvimento do linfoma? Não. Isso aí é problema genético. Não tem nada a ver com isso, não. Antes de mais nada, é genético. Sabes que o serial killer tem funcionamento diferente do cérebro. Não sente remorso de seus atos e nem bons sentimentos. Ele é mau porque sua consciência já era baratosférica. Sendo assim, alterou o próprio cérebro? Não. Ele não só alterou o próprio cérebro, o cérebro dele nunca foi equilibrado. Ele já veio desequilibrando a coisa já há algum tempo. Ou é mau porque o seu cérebro nasceu assim? Não. Ele é alterado por causa das vidas anteriores dele. Por exemplo, tem gente que gosta de ser hiena. Tem outro que não, é um cordeiro. Isso varia. O senhor acredita que o objetivo da consciência ao descartar os corpos seria recriá-los de acordo com o seu objetivo, conforme a necessidade evolutiva? Sim, existe aí um dado sobre isso que é importante você estudar. Chama macrosomatologia. Estuda o macrosoma que você vai entender isso. Poderia me dar uma dica para começar a montar arquivos de cosmograma na minha biblioteca? De que modo podemos organizar o processo de arquivologia e pesquisa para quem está começando? Olha, a primeira coisa que você deve fazer é ver quais são os seus trafares. E começa a estudar tudo que diz respeito a isso. Inclusive, você pode fazer um livro depois. Vai ajudar todo mundo. Trafares. Olha bem. O que é que você tem? Então, o problema, em primeiro lugar, tem que analisar você. E depois você começa a arranjar livros sobre aquilo. Né? Por exemplo, você é hiperativo, tem centenas de livros sobre hiperatividade. Você já teve depressão? Tem centenas de livros sobre depressão. Você tem síndrome do pânico? Hoje está na moda, é o que tem mais, que se fala mais. É muita besteira que tem sobre isso. E por aí vai. Procura fazer aquilo que seja o de maior necessidade para você. O que é que você tem? Qual é o seu mega trafar? Agora, se você tem dificuldade para isso, vem para a Cons. Faz aí o Consim Cobaia, etc. Tal. Eles vão analisar o conscienciograma com você de cara. Então, veja, o nosso amigo aqui, a primeira coisa, ele não falou. Ele está falando em cosmograma, mas ele não falou da situação dele. Ele tirou o corpo fora. Eu não sei se foi com consciência ou inconsciente. Pode ser que tenha sido inconscientemente, né? Primeira coisa que ele tinha que falar é assim, ó, eu sou assim. Eu quero examinar o conscienciograma, o cosmograma nisso. Ele tem que ver, né? Agora, qualquer coisa, você dá um pulo aqui no holociclo, que o holociclo te dá um banho de loja nisso aí. É banho de loja, não é de shopping, não. É de loja. É mais sério. Que é específico, né? Depende da loja da pessoa, o que ela precisa. Esse negócio do shopping defasa, né? Dilui, né? É muito grande, né? Shopping pode ser tudo. Agora, a loja não é aquela específica. Vamos ver como é que é. Quem é que está com o microfone agora? Pode falar. Professor. Alô, professor, ontem eu vi no YouTube uma neurocientista que teve um derrame no lado esquerdo do cérebro. Não Sim. sei se o senhor viu. Não, tem um livro que ela fala sobre tudo, eu já falei aqui sobre esse livro. Pois é. Então, o senhor interessante o livro. Ela disse que ela ficou mais no hemisfério direito e teve um nirvana, uma felicidade. Se a gente trabalhar a energia assim, exteriorizando mais
no hemisfério direito. Não, isso é bobagem. É bobagem? Isso mata mosquito com a bomba atômica, usa energia para tudo. É a sua holosfera, mexe com tudo de uma vez. Esse negócio de sintonizar coisinha pequena, isso é bobagem. No início lá do processo de projeção que eu estava estudando no século passado, falavam muito no problema também de cérebro, para a pessoa fazer isso tudo é bobagem, é pequeno, é muito reduzido perante a força que a pessoa tem. A energia é maior do que isso e mais vasta, ela é mais intensa. Pensa grande, para você melhorar tudo. A hora que você começa a mexer com energia, toda a sua holosfera melhora, o seu ambiente, a situação toda. Agora, a pessoa pensar só numa coisinha, isso não resolve, isso é bobagem. Não é por aí. A hora que você mexe com energia, é muito mais do que isso. O cérebro todo está funcionando, depende da sua intenção e o seu discernimento para fazer isso. Agora, a vontade é que é a força. Pensa nisso. Professor, vale a pena. Professor, tem uma dúvida sobre a questão da... deve-se permitir que as consciências se manifestem, como no caso da Segunda Guerra Mundial? Não estou entendendo. Então, se uma pessoa... É possível o quê? As consciências, elas, digamos assim, é dado a oportunidade de se manifestarem. E em consequência disso... por exemplo, em consequência disso, ela faz as escolhas e depois ela sofre as consequências positivas ou negativas das escolhas, a questão kármica. E aí vem minha questão seguinte: se uma pessoa, por exemplo, se preparou, até mesmo intermissivista, passou 35 anos, 40 anos se preparando para a parte executiva, e uma consciência... Executiva de quê? Da ProAccess. Da ProAccess. Isso. Aí uma consciência se manifestou de tal modo que levou à dessoma desse intermissivista que acabou de terminar a fase preparatória. Isso não estava previsto, que simplesmente aquela outra consciência, um bêbado dirigindo, passando o sinal vermelho, causou a dessoma. Então isso é simplesmente um pequeno lapso que vai atrasar aquele plano de forma inesperada. Isso aí é muito relativo. O problema é o seguinte: se a pessoa ela está no acidente de percurso, ela pode passar por uma marca de pecado destrutivo. Ela está preparada, ela está, às vezes foi até avisada disso. Agora, não é fácil matar as pessoas, não. Isso não é assim. Se há assistência, é muito difícil a pessoa morrer. Entendeu? A própria pessoa, às vezes ela está com metástase no corpo todo. Fala assim: não, eu só vou morrer depois do aniversário do meu netinho. Eu já vi casos desse. E a pessoa morreu. Foi algumas horas depois, um dia depois da morte do aniversário, ela morreu. Então, você quer dizer que, no caso de uma dessoma, assim, prematura, como uma pessoa acabando na fase executiva, isso tem que estar prevista? A maioria da dessoma prematura, se aquilo não era uma mini ProEx, você está entendendo? É assédio, é coisa brava, tem que examinar. Isso aí, cada caso tem que ver. Me dê um caso que eu vou analisar para você, mas me dê com tudo quanto é detalhe. Eu examino para você, vou te dizer, não, o diagnóstico aqui, a meu ver, é esse. Esse é muito complexo, cada caso é um caso. Waldo, assim... Uma outra coisa, precisa ver a ficha da pessoa, o que ela já fez, o que não fez. Então, isso quer dizer que se a pessoa está no caminho, quer dizer, se os amparadores e o orientador evolutivo... Se a pessoa endireita o passo, muito mais difícil de acabar com ela. Sim. Agora, se ela está na bagunça, já está na baratosfera, está meio pé lá dentro, ou uma perna lá dentro. Waldo, eu queria que você explicasse melhor que é o segundo item da Principiologia, página 14. Qual? Segundo item da Principiologia, página 14. Eu não estou entendendo. Principiologia. O segundo item, o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições. Eu já trouxe isso aqui no outro verbete. Agora esse eu ia até falar nele, foi bom você ver isso. Está até um ponto aqui no lugar para chamar a atenção para eu falar depois. O princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, aquilo que permite mudar. A paciência para aceitar o imutável, que ainda não tem jeito de você mudar. Por exemplo, não dá para mudar a política do Brasil do jeito que está aí. Você quer, mas não dá.
E a sabedoria para diferenciar as duas coisas, quer dizer, aquilo que é seu e aquilo que é desse governo. Você tem que ter paciência. Esse, então, é que é o problema da coexistência pacífica política. Mas como é que seria essa questão do mudar o mutável aqui, que eu não... Mudar o mutável. Por exemplo, eu sou capaz de chegar para você e falar assim, olha aqui, Emanuel, faça isso, isso, isso. Por quê? Você ainda é mutável. Você é capaz de receber o que eu te falo. Eu, na minha condição de seu bisavô. Isso já aconteceu antes. Entendeu? Então, veja. Olha, é bom você ler isso assim, 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 nessa área, por causa disso, disso, disso. Isso é o mutável. Se às vezes, vamos supor, não é o seu caso, mas vamos supor que o cara esteja lá lendo só besteirada. Você chega para ele e dá um assunto para ele ler, uma coisa mais séria. Isso é o mutável, que você pode mudar. Você pode interferir nisso com a sua experiência, ponderação, mostrando para a pessoa com lógica os fatos, fazendo com que ela entenda. Às vezes, você consegue. Agora, sem forma, se a pessoa não quer, se deixa para lá. Não adianta você tentar só convencer os outros, isso não é por aí. Sem forma, e deixa a pessoa se virar. E para aceitar aqui a questão do imutável que você coloca aqui, né? O imutável, por exemplo, como é que você vai mudar o povo do PT? 4 ministros já puseram na rua, tem mais um monte aí. Tá? A dificuldade, o 5º está se defendendo de tudo quanto é jeito. Todo esse povo está tudo na base colocando dinheiro na cueca. E a turma está lá. Como é que faz? Esse ministro que foi lá, que estão acusando o cara, saiu de lá com a porção de palmada, né, a favor dele. Ministro dos Esportes. É o 5º, 4 já caíram. Você vê, eu não lembro de nenhum governo do Brasil que caísse em tão pouco tempo tanto ministro. A Dilma bateu o recorde. Agora, o ideal seria ela pegar aí, tem mais gente, né? Limpar a área, dar um jeito nisso. Mas agora, isso é o imutável para nós. Para ela já não é tanto. Mas pode se tornar mutável, né? Para ela é mutável, para nós não. Para eu, para você, o que eu te conheço também, eu não estou vendo que você tem muita chance, não. Muita chance. Nessa página 14, Sim. no item Codigologia, quando o senhor fala do Código Grupal de Cosmoética, estabelecendo mecanismos profiláticos, né, para não se nivelar por baixo, acho que é isso que o senhor coloca, né? O segundo item do o Código Grupal de Cosmoética, criando um mecanismo profilático para evitar o nivelamento por baixo. O senhor pode dar exemplos de quais seriam esses mecanismos profiláticos? O processo dos mecanismos profiláticos é tudo aquilo que seja correto e que não entre com nada de processo de religião, de demagogia, de populismo, entende? O processo de dogma. Acabar com tudo isso, colocar então o processo grupal de uma maneira da democracia pura, dentro de um equilíbrio maior do ponto de vista coletivo. Esse aqui é o caminho. É o Código Grupal de Cosmoética criando um mecanismo profilático para evitar o nivelamento por baixo. Então, buscar nivelar por cima. Cosmoética, evolução, prioridade, equilíbrio e outra coisa, felicidade específica. Todo grupo é o nivelamento por baixo, né? Tem aquela outra princípio também que natureza humana... A multidão se nivela por baixo. Isso. Aonde tem 3 pessoas, para mim, já é multidão. Então, também tem aquele outro princípio humano que natureza humana não erra, né? Quer dizer, natureza então, por exemplo, humana... a maioria da multidão, você pensa no botequim. No botequim, as interlocuções são niveladas por baixo. Assim, eu pensei do seu ponto de vista prático, aquilo que o senhor comenta, né, da Glasnost, de dar o feedback na hora, de poder falar as coisas dentro de um determinado grupo de uma maneira essas técnicas pacífica. Que eu uso. E outra coisa, muito histrionismo. O histrionismo. Histrionismo, você não pode esquecer disso. E outra coisa, isso significa bom humor. Histrionismo, no caso, é o bom humor puro. Então, bom humor. Vocês nunca viram eu chegar numa tertúlia que eu não tenha feito alguma risada. Algum riso eu tive. Sempre é assim. Não tem jeito.
Isso é histrionismo. Por quê? Eu sou o bufão dessa história toda. Entende? O melhor da história é que eu criei a tragicomédia, está entendendo? De um ponto de vista geral, mais do que o Balzac. O Balzac me falou isso. Não, eu tentei criar a comédia humana igual você não. Você fez a comédia por você, vivencia a comédia e desenvolve o processo. Em parte ele tem razão. Agora, o mais sério desse povo aí de comentário de consciência, o mais sério foi o André Luiz para mim. Ele vira para mim e fala assim, olha, eu peguei uma doença e fui até o fim para explicar tudo que tinha. Agora, eu tenho pena de você. Você tem que pegar uma ciência e não uma doença e ir até o fim. Isso, ó, eu era rapazinho. Me falou, ele tinha razão. Porque ele pegou a doença de Chagas, ele foi até o fim. Foi a primeira vez no Brasil, por exemplo, nunca ninguém tinha feito isso. E desenvolveu, pelo menos esclareceu muita coisa. Ele não resolveu tudo, mas esclareceu, virou do avesso o processo da enfermidade, da moléstia, entende? Do processo da morbidade. Isso é impressionante. Agora, eu estou pegando uma ciência que um monte de gente rejeitou, desde Jesus Cristo rejeitou isso, Allan Kardec rejeitou, Swedenborg rejeitou, ele até fez uma síndrome baseada nisso, tudo eles rejeitaram. Levar o negócio mais difícil para o lado da ciência, ninguém quis fazer isso. Todo mundo entrou pelo mais fácil, até Allan Kardec, quer dizer, dá uma pena, né? Eu tinha uma dúvida. No caso do Allan Kardec, existia um plano B, quer dizer... Não, ele mesmo já falou. era o plano B? Não, ele falou porque alguns das consciências lá, nós, falamos para ele que ele teria que continuar com o trabalho dele. Então ele sabia que ia somar para continuar, etc. Mas ficou por isso. Ele estava muito doente, foi muito pouco tempo, não dá. Mas na época dele existiam outras consciências que poderiam também estar assumindo o trabalho dele? Mas ele era uma pessoa das mais adequadas que tinha. Agora, olha, Allan Kardec, eles falam que ele era o bom senso encarnado. Você sabe, bom senso é populista, né? É um processo do senso popular, isso não vale nada. Ele não era o discernimento encarnado. O autodiscernimento encarnado, isso é que precisava. Mas na época o Zéfiro e as outras consciências trabalharam com outras consciências ali? Mas trabalharam com outras consciências ali também? Junto com os amparadores, eu sei, porque eu vi. Ele foi tirado do corpo, mostraram para ele umas coisas, mas mesmo assim não adiantou. Ele estava muito doente também, já estava com uma certa idade. Então, mas ele trabalhou com esse processo dos espíritos, foi uns 14 anos, não passou disso, é muito pouco. Mas outras pessoas também, os amparadores tiraram outras pessoas do corpo para mostrar já também? Monte, mas fizeram tudo que puderam. Aonde tinha mais dificuldade, nos Estados Unidos, devido ao processo de dinheiro. Os judeus, né? Cifrão. Até hoje, os Estados Unidos é difícil. Por exemplo, em matéria de efeito físico, a única coisa boa que teve nos States foi a Marjorie. Foi o único caso. Mais nada. A Europa teve muito mais gente. Entende? Até no Brasil teve mais gente. Estados Unidos não. Tudo é difícil. E outra coisa, eles queriam que eu fosse morar lá, para trabalhar lá, com essas coisas todas lá. Eu disse, vocês são bobas. Já li muito sobre a história. Eu não fico aqui, não. Eu estava certíssimo. Há 45 anos eles queriam me facilitar tudo para eu ficar lá. Professor, no paradoxo, o primeiro paradoxo, eu entendi ele. Eu queria que o senhor fizesse uma ligação com a OFIEX. O paradoxo de quanto maior a harmonia íntima, maior o contato interassistencial com a desarmonia. Sim, a OFIEX é isso. A OFIEX é brava, a TENEPS é brava, a energia 24 horas interassistencial é brava. Então, como que a gente pode acelerar ou potencializar esse processo? Olha, o problema todo é fazer a TENEPS todo dia, trabalhar com as energias, tudo que tem, EV, arco voltaico, manter o máximo de equilíbrio íntimo que você puder. Eu estou sentindo, até estava comentando com ela, estou sentindo que está aumentando a carga de escagem, de assistência, e tem necessidade de uma maior resiliência, uma maior capacidade de retorno. Tem, vai anotando as coisas que você vai melhorando cada vez mais. A TENEPS é o máximo.
ajuda todo mundo, muda tudo. Na minha adolescência, tive um relacionamento conflituoso que resultou em gravidez. Minha namorada, na época, pensou em aborto e fui contra, dizendo que se ela realizasse o aborto, a denunciaria. Dias depois, ela começou a apresentar tendências suicidas. Fiquei sem saber o que fazer. Diante do medo e da nossa imaturidade na época, acabei cedendo e concordei com o aborto. Depois de 2 meses, não aguentei mais e rompi a relação. Alguns meses depois de longo tempo sem nos ver, a encontrei por acaso no shopping. Conversamos e pedimos perdão um ao outro. Tudo ficou bom e cada um seguiu sua vida. Hoje ela é noiva, está grávida novamente e eu já estou como uma candidata à dupla evolutiva. O que ainda posso fazer nessa vida para amenizar a interprisão criada e evitar a melex? Ver se proceda melhor daqui para frente com essa sua segunda experiência, não é isso? Esse é o caminho. Viva a cosmoética. Esse é o caminho, a evolução. É o melhor que você faz. Uma outra coisa, existe aquilo que nós estávamos falando com o Jorge, chama TENEPS. Estuda isso. Ainda estou engatinhando em relação à Conscienciologia. Vejo o senhor falar muito sobre o pandeiro. O que é? Pandeiro, em primeiro lugar, é um instrumento musical que o povo usa durante o carnaval. E que faz um barulhinho aí de lado, porque tem umas plaquinhas de metal que batem uma na outra. Agora, isso é o pandeiro de modo geral. Agora, o pandeiro que nós falamos aqui era uma construção extrafísica equivalente a uma comunidade que foi feito num formato que parecia um pandeiro grande, que é a Constituição, lembrava um pandeiro. E aquilo vinha pelo espaço direitinho, com acesso do povo através da volitação. E era um monte de gente que tinha. Então lá é como se fosse esse tertuliário aqui, só que tem que ir muito maior do que isso. Para você ter uma ideia, mais ou menos lembrando o Maracanãzinho. Então era um Maracanãzinho em forma de pandeiro no espaço. Aquela Constituição lá, redonda, etc., fechada e tal. Agora, o que se passa? Esse pandeiro já foi desativado. Se trabalhou nele mais de uma década, no século passado, para ver se juntava. Era um local de confluência, de convergência, de encontro, de reencontro, de consciência, para fazer assembleia e decidir certos processos dentro da Max Proex, ou seja, a programação existencial de grupo. O pandeiro foi feito para isso. Eu apareci em todas as grandes reuniões e assembleias do pandeiro, durante os anos todos. É tanto que teve época que eu ficava tão circunscrito ao processo que eu evitava certas viagens, certo trabalho, tudo isso. Isso foi até 85. Em 85 ele foi desativado. Agora, muita gente que está aqui comigo esteve no pandeiro, quer dizer, gente mais recente, mais nova, né? Inclusive alguns que mexem com o povo da família, né? Olha lá, o Emanuel é um deles. Então é preciso ver como é que é isso, etc. O pai dele eu não sei se está por aí e tal. Pois é, o pai está aqui, pois é. Tudo é isso, precisa ver. É um processo. Agora, tem muita gente, né, que já passou por lá. Agora, a maior parte aí do povo, o que eu sei mais, é a turma que passou pelo Pombal. O Pombal também era o povo da volitação. Tudo isso era de grande nível evolutivo, não era baratosférico, não era nada disso, o nível era bom. Agora, tudo feito por gente que tomava conta. Tudo foi inspirado, feito pelos serenões, mas era um evoluciólogo que tomava conta disso. Agora, o Pombal ainda existe até hoje. O pandeiro não existe mais. Acho que eu dei uma explicação que eu acho que o professor vai entender, né? Professor, sim. Aqui. Professor, o senhor tem fazendo pesquisa, até contribuindo com pesquisa nos Estados Unidos, como pesquisadores na área de parapsicologia. O que o senhor acha da Society for Scientific Exploration, que atualmente tem como coordenadores... É um deles que estão fazendo, mas eu desisti desse povo. Sabe por que eu desisti? A hora que eu comecei a adentrar muito
política e a filosofia dessa turma, eu vi que Washington não deixa funcionar nada por causa de dinheiro, por causa dos judeus. Então, não dava. Tinha uma pessoa, por exemplo, que a gente tinha muita esperança nela. Era um pesquisador. Daí a pouco ele entrou dentro de uma equipe lá, foi comprado pelo dinheiro da situação, virou PhDs e pronto, acabou tudo. O chefão dele, que tem muito nome, cheio de dinheiro, mandava em todo mundo. Então eu falei assim, não, eu estou perdendo tempo, isso não resolve nada. Uma outra coisa, só para você ter uma ideia. Essa sociedade, geralmente, igual a American Society for Psycho Research, lá de New York, ela é sempre mantida pelos sponsors. Você sabe o que é sponsor? O povo que tem dinheiro, que sustenta o processo. Agora, nessa American Society, depois de muitos anos eles me conhecendo, eu ia lá, participava das coisas, tudo isso, lá por dentro da história, fiquei amigo de todo mundo, de dentro e de fora. Várias vezes eles me pediram para fazer esterilização de energia, com tudo quanto era sponsors, o nome todo. Às vezes eram 40 pessoas, eu ficava aí 2 horas à noite, ajudando todo mundo, mexendo com energia, arco voltaico, tudo que você pensar. Todo mundo sentia energia, sabia tudo como é que era, ficou nisso. Nunca saiu um artigo sobre essas coisas, em parte nenhum. Então eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou bobo ou sou assim mesmo? Deixa eu ir embora. Quer dizer, eu só dava azeitona para a empada deles, lá, pastel deles. Mas para mim mesmo não saía nada. Eu já tinha instituto, a turma toda... Então, aquilo ali é um processo de tradição que não tem jeito, que não sai. Agora, a tradição é financeira. Entende? Eles querem usar as pessoas, mas ao modo deles, como escravo. Pagando, em certos casos, outra hora nem pagando. Você veja bem, o cara do Pentágono foi lá em casa, marcou comigo dos Estados Unidos, lá de Washington, marcou que queria encontrar comigo. Então eu marquei com ele, o senhor tem uma tarde para conversar tudo que você quiser comigo no Rio. Eu estarei lá no dia tal. Ele veio de avião, tudo. Conversamos a tarde inteira. Ele queria que eu fizesse uma pesquisa para eles. Mas eu exigi a minha parte. É lógico que ele não ia topar. Eu falei assim, eu não quero ser pau mandado do Pentágono em cima de mim ou de vocês. Eu não preciso de dinheiro. Eu sou capaz de fazer toda a pesquisa por mim e entrego, faço um relatório para vocês, não cobro nada. Mas assim, não, nós já pagamos fulano, pagamos outro fulano. Esses nomes todos que aparecem aí na mídia, já no século passado, todos eles já tinham pago para arranjar o negócio. Mas assim, não, eu quero por mim, vou ver por mim, e o que eu peço é só isso. Me dê o nome do lugar, o endereço do filho, aonde é que tem as máquinas, o que precisa disso, me dê que eu vou lá e tomo conta da situação. E vou dar meu diagnóstico. Vocês não vão gastar nada comigo, o que vocês querem? Vocês não podem reclamar de mim. É lógico que eles não toparam. Tudo tem que ser no estilo deles. Eu não faço isso. Nunca participei disso. Mas o Pentágono... Outra coisa, o negócio não era de guerra, era processo de chuva. Chuva não é guerra. Muito embora, você sabe, pode servir na guerra. Você vai fazer chover na hora que o soldado vai sair lá atrás, você dá uma tempestade enorme lá, é um problemão. Professor, mas o Pentágono é bem nosográfico. Agora, em universidades, como é que é? O Pentágono que tem? É bem nosográfico, já que a meta deles é aprimorar. Para mim, é o centro pior que tem na Terra. E depois são as outras agências dos Estados Unidos, porque eles têm agência no mundo inteiro. Essas agências são agências do Pentágono. Mas entendeu? Em pesquisa universitária, professor... Como é que é? Pesquisa universitária, na área de parapsicologia, eles não são mais abertos para pesquisar? São, mas eles estão tudo comprado. Os Estados Unidos compram todo mundo, liquida, a pessoa fica anulada, acomodada. Ou ela é daquele jeito ou não é. Pois eu vou tentar para ver se eles vão querer me comprar, que eu vou tentar fazer um... Mas não, eu te desejo, falando em inglês, good luck. Tá certo? Obrigado. Agora, não me inclua nessa, me inclua fora dessa, tá certo? Que eu já estou saturado. Sim, não por último, mas por último, e nem tudo que sobra falta, onde falta sobra, podíamos anotar na questionologia
que em relação a determinado departamento não vai crase porque vem... Aonde que está isso? Na questionologia. Sim, o que você quer? Com relação a determinado tirar aqui o ar, né? Isso aqui nós já tiramos. Já tá certo. Tá certo. O que mais? Só por hora. Mas tem muito mais, viu? Tem mais coisa por aí. Esse aqui tem umas 4 coisas. Inclusive tem um nome repetido na cognatologia. É que na hora não dá para a gente ver tudo. Teria que ver com antecedência. Calma. Professor, aqui. Sim. Com relação a isso aí que você comentou de Emmanuel, que você falou mais ou menos assim, o pessoal que mexe com a família, o que seria isso? Coloca isso como uma hipótese de trabalho. Suponha, quantos anos tem Emmanuel? Quanto? 23. 23. Lá, o pandeiro foi fechado em 85. 85 para 2011, na sua terra, são 26. Ele pode ter estado no pandeiro. O que tu achas? Sim. Cachorro. Eu não estou questionando isso. Eu queria entender. Eu estou falando a hipótese. Tudo que bem, é o caso a hipótese dele é válida. Agora, o que eu estou querendo entender, assim, do pessoal que mexe com a família, que você falou dessa forma. Agora, eu que te pergunto, o que vocês estão fazendo aqui em Foz? Quem é que te chamou para você vir para cá? Não é esquisitinho isso? Quem é que teve a ideia de vir para Foz? Eu. Foi você? E o Emmanuel, ele recebeu o negócio logo ou não? Logo. Ele topou tudo ou não? Tanto ele quanto a Elisa topou logo. Então acabou. O urubu serve aí o que quer que você tem por trás. Tá certo? C'est la vie. Vamos examinar. Ver o nível que está isso. Pode falar. Professor, do Pombal, eu queria entender por que ele tem esse nome, Pombal. Pombal é porque lá parece um pombal, pelo seguinte, é tudo erguido assim, coisas verticais, e não tem rua. É como se fossem quarteirões todos verticais. Para ver isso, você tem que ver ficção científica, que eles já fizeram no século passado. Por exemplo, nas histórias do gibi do Flash Gordon, tinha a arbolha, que era feita desse jeito. Quer dizer, os caras que fizeram os negócios do Flash Gordon estiveram no Pombal. Eles chegaram então, os caras lá criaram. Alex Raymond e outros desses são desenhistas de história em quadrinhos do século passado. Por isso que eu sempre falei que na quadrinhologia está cheio de gente que viu o processo extrafísico. É na quadrinhologia, na aeronáutica, sabe? Tem muita gente que viu. Professor, e a aparência do material que é construído, o pombal e o pandeiro, tinha algum que parecia vidro ou cristal? Não, tem coisa que é muito parecida, porque tem coisa que parece maquete viva, é tudo igual. Por exemplo, o pandeiro era todo transparente em torno dele. Entende? Agora tinha os lugares de acesso. É como se fosse uma rampa de aterrissagem. Sabe? Como se fosse, aqui no Tertuliário, o lugar dessas cadeiras, seria tudo cristal. O senhor já teve algum lugar parecido com isso? Não, tem de tudo que eles imitam. Eles fazem aquilo que interessa, porque tem que fazer a vida do jeito que é, para a pessoa não receber muito impacto. O pandeiro foi tudo feito assim. Então, chegava lá, o cara descortinava aquele big local, você está entendendo? Como se fosse o Maracanãzinho. Ali cabia um monte de gente. Eu tive reuniões lá no Pombal que tinha mais de 800 concierges. No pandeiro, entendeu? Fora o Pombal era de outro modo, porque lá é quarteirão, entende? Agora, o quarteirão lá do Pombal era um jardinzão suspenso no ar, aquilo. Pombal é isso. Professor, agora a consciência ela saía do Pombal e ia para o intermissivo, e do intermissivo vinha para cá. Eu não entendo essa ligação. Tudo isso, depende do que intermissivo já é no Pombal. Pergunta para o cara. O que é que foi? Qual foi a tramitação extrafísica sua? Você fez o quê? Depende da pessoa. Não, quer dizer assim, a diferença do pandeiro e o Pombal. Eles também mandam para o Não, o pandeiro era só de pessoa que já estava no ponto que os evoluciólogos indicavam para ver como é que era. Agora, o Pombal não. Assiste até hoje tudo quanto é tipo de pessoas, de concierges,
que vão ressomar, que tem problema. Tem muitos que estão lá em convalescência. Entendi. Fica lá. Por exemplo, tem um homem que estava lá, que era um dos únicos, depois de alguns anos que eu já tinha, sem ter ido lá, eu voltei para ver, o cara ainda estava lá, anos. Entendi. Estava lá em convalescência, para melhorar certas coisas deles. O qual que já falou que o pessoal volitava com mais facilidade no pandeiro? Tanto um quanto o outro era tudo na base de volitação. Agora o pombal é totalmente, porque é pombal, é só as pombas que chegavam. Você está entendendo? Uma outra coisa, você tem uma ideia? As ilhas geralmente têm relação com o continente no fundo do mar. Você já viu, estudou isso? Já. O pombal é isso. Os quarteirões tinham relação com a base da comunidade. Você está entendendo? Estou entendendo. Então ficava aquele negócio suspenso. Aquilo. Como se fosse escalactites ao contrário. Era como se fosse canteiros cheios de flores. Todo quarteirão era um canteiro cheio de flores. Lá é assim. Até hoje não é assim. Agora, tem umas flores azuladas que são impressionantes. Você vê aquilo uma vez, você nunca mais vai esquecer. Sabe, você se sente bem com o ambiente. E o pessoal era tratado nessas colunas, vamos chamar assim, nesses, como é que é? Nesses prédios verticais, o pessoal que está sendo tratado ficava... Não, a maioria, às vezes, ali tem local de determinação, de estudo, tem de tudo ali dentro. Em cada quarteirão daquele, é um monte deles. Agora, você vê o povo volitando. E geralmente tem um que é o líder da volitação, porque tem cara que não sabe nem volitar direito, tem problema. Então ele vai dentro daquele grupo volitativo. Isso é a holosfera do líder. Ele que comanda aquilo. Muitos desses são evoluciólogos. Agora, extrafisicamente tem muita coisa assim avançada. Só quero te colocar na cabeça um assunto muito sério. Tudo que tem na Terra é caricatura do que tem extrafisicamente. Pronto, estuda isso, você vai entender o que é que a gente está falando. Tudo que tem aqui é caricatura do que tem lá. Inclusive os campos de concentração. Isso é terrível, né? A baratosfera, em certas coisas, é pior que muito lugar aqui na Terra. Pensa nisso. Gente, muitas graças para vocês. Hasta amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 94 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 10 votos online. Só lembramos que vamos fazer logo o sorteio da reaprendência para ficarem só um minutinho antes dos recados. Hoje vamos ter 4 recados. Alexandre, prática da tridotação na Invexis. Adriana, encontro Colégio Invisível da Cosmoeticologia e Paradireitologia. Eucárdio, Fórum Planetário, Auxília, Fundamentos da Conscienciometria. Agora vamos fazer rapidamente o sorteio. Pessoal, vamos lá então. Hoje é aniversário da Reaprendência. Nós temos 3 presentes para vocês. Estão lá em cima, olha que embalagens bonitas lá, ao lado da Tatiana, da Neida, em cima do balcão. Muito caprichado. E agora nós vamos sortear aqui os números. O primeiro é a Pilar Alegre. Pilar? A Pilar está aí? Cadê a Pilar? Pilar. Cadê? Onde está a Pilar? Saiu. Saiu. Vamos tentar sortear alguém que está presente. Vamos lá. Próxima tentativa. Alexandre. Número? Não, 98. Eu acho que 98? 94. Não temos. Tira 98. Mais. Vamos lá, mais uma tentativa. Tem uma caneca bonita, personalizada da Reaprendência. 22. Número 22. Tânia. É qual? Tânia Guimarães. Tânia Guimarães. A Tânia está aí? Não, saiu. Não, vamos em frente. Se não está, vamos lá. Próximo. Tem também uma edição da revista de Parapedagogia da Reaprendência. Tatiana Mota. Tatiana Mota. Ah, não vale. A Tatiana já tem tudo aquilo lá. Ela já ganhou. Vamos lá, mais uma, rapidinho. Jorge Camargo. Jorge Camargo. Aê! Saiu a primeira. Vamos lá. Vamos continuar. Tem mais 2. Vamos lá. 69. Este aqui. É que... Fábio Ferrari.
Fábio Ferrari, onde está o Fábio? Aí. Ali, o Fábio. Parabéns, Fábio. Terceira e última. 4. Eduardo Martins. Eduardo Martins está lá. Eduardo ganhou. Amigos da Enciclopédia sempre dou alguma coisa. Hoje está ganhando, tá bom? Gente, obrigado aí. Até mais. Vamos passar para os recados. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar aqueles que pretendem participar da semana da Max ProEx em fevereiro, né, aqui em Foz do Iguaçu, acontece todo o mês de fevereiro no Carnaval. A Sinvex vai estar realizando a prática da tridotação na Invex. É um curso teático de estudo de uma biografia. Então, no caso, será a biografia do JK, né, o Juscelino Kubitschek, sob o ângulo da tridotação, quer dizer, da comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo. É um curso bastante diferenciado, que são atividades de debate, leitura e também de campos bioenergéticos. Será do dia 23 a 26 de fevereiro. O professor vai ser o Alexandre Nonato, Silvia Muradás, com a participação do Epicom Mário Oliveira. Maiores informações pelo e-mail cursos@asinvexes.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos fazendo os últimos chamamentos para a realização do primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, que ocorrerá no fim de semana aqui em Foz, no Discernimento. E para facilitar, hoje o stand estará na frente da Secretaria do CAEC para os interessados, e os demais que podem se dirigir pelo telefone do próprio CAEC, 45 35 25 26 52. Será um grande acontecimento, um evento que ocorrerá no próximo fim de semana. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu queria convidar novamente para o encontro do Colégio Invisível, que acontecerá em Porto Alegre, em parceria com o IPC Porto Alegre. Nós vamos debater a temática justiça e a relação da justiça com a questão da cosmoética. Nós teremos vários advogados, né? São uns 12 advogados debatendo sobre o tema, e professores também que estudam o assunto. Um dos temas que serão apresentados tem relação com o aspecto multidimensional da relação de conflitos, a pesquisa do professor Júlio César. Quem quiser fazer as inscrições, por favor, pode entrar em contato com o IPC Porto Alegre. O e-mail de lá é ipc@portoalegre.org.br. No folder ficou faltando o .br. E o telefone de lá é 51-DDD 3224-0707. Podem pedir para falar com o professor André Borges. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar as pessoas que têm interesse em aprofundar as suas autopesquisas, buscar de fato se conhecer através dos cursos da Conscienciometrologia. O curso Fundamentos da Conscienciometrologia inicia-se no dia 6 de novembro agora de 2011, aos domingos à tarde, das 15 às 17h30. As inscrições e informações na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Holo para Potencialidade, especialidade Holo para Potenciologia. Obrigada e boa tarde a todos.